Pô, Kleber, eu adoro cachorro, meu, mas essa fase de filhote, de ficar mordendo, não tinha um jeito de ser diferente isso aí, não? Por que filhote precisa ficar mordendo? Mó parto isso daí. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador e eu tendo a dizer que eu não concordo muito com essa ideia de que é ruim essa fase da mordida. Inclusive, eu particularmente acho que essa fase da mordida é uma das mais legais que a gente atravessa com o cachorro e basta saber lidar com isso daí e educar o cachorro para ele aprender a controlar os próprios ímpetos, e tem várias coisas super importantes a respeito do controle de mordida, a respeito dessa fase que o cachorro atravessa, e é isso que eu vou te explicar hoje. E não vou te falar o óbvio. Ah, ele morde porque está doendo os dentes, a gengiva, os dentes, Não. Vou te explicar coisas aqui que são super importantes, que se você não sabe, não entende, vai ficar bem difícil aí ajudar o teu cachorro a se desenvolver de uma forma saudável. Antes da gente falar então sobre esse tema, só te dar um recado importante, que dia 21 de julho às 19 horas vai ter uma live aqui no canal falando sobre reatividade. Se você perder a transmissão ao vivo, ela só vai ficar disponível depois no clube de membros. Então, para não perder, se inscreve, ativa as notificações aí para ser lembrado e poder acompanhar essa live ao vivo. Bom, então pra gente começar a entender essa questão das mordidas, o fio condutor aqui, a ideia por trás desse vídeo é que você entenda que é das mordidas que depende a construção da confiança do seu cachorro em você. Exatamente isso que você ouviu. Se o cachorro não te morde, a gente já começa a ter um problema aí. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que precisa ficar claro para você, tutor, para você, tutora, é que o cachorro, sendo um mamífero que é, faz o que todo mamífero faz, ou seja, ele testa os limites e ele testa os relacionamentos. É o que a gente chama de condicionamento operante. O cachorro começa a desenvolver comportamentos que sim são um pouco limitados ou muito limitados na fase de filhote. A fase primária de filhotes vai até por volta dos 5 meses, quando crescem e caem todos os dentes. Então, nessa primeira fase aí, ele tem comportamentos bastante limitados. Mas é a partir dessa pouca quantidade de comportamentos que ele é capaz de mostrar que você tem a oportunidade de desenvolver um leque maior de comportamentos. E isso deveria ser feito. Mas retomando então, a ideia do cachorro testar os limites começa exatamente com o jogo de morder. É brincando de te morder que o seu cachorro aprende se você é uma pessoa confiável ou não, se você é uma pessoa que vai passar as orientações que ele precisa receber para se desenvolver de uma maneira saudável. E isso é puramente emocional. Se você der instruções, orientações que não ajudam o seu cachorro a se desenvolver de uma forma saudável, ele também vai sentir as emoções que ele tem que sentir, só que essas emoções vão ser relacionadas muito mais à desconfiança e à cautela em relação à orientação que ele segue, a cautela em relação a atender aquilo que você orienta. Além disso, a brincadeira de morder também serve para o cachorro aprender, para o cachorro despertar novas habilidades. E é importante ter bem claro aqui para você que seu cachorro não planeja a longo prazo, mas a natureza já fez isso para ele. Qual é o intuito, qual é a função da brincadeira de morder? É ajudar o cachorro a desenvolver e lapidar uma habilidade fundamental para a vida dele, para a vida futura dele, que é a habilidade de caça e predação. Se o cachorro não brinca de morder, ele não vai ser um bom caçador e, portanto, as chances dele de sobreviver num ambiente hostil serão significativamente menores. Óbvio que o seu cachorro, o meu cachorro, não sabem disso. Eles não planejam o longo prazo, mas o cérebro deles é um cérebro ancestral vivendo num mundo moderno. E a natureza esqueceu de avisar para o cachorro que ele não precisa mais caçar e predar. Das mordidas também depende muito a autoconfiança do cachorro. Melhor dizendo, da orientação sobre como pode, quando pode e o que pode morder é que depende a autoconfiança do cachorro. Então aquela história de limitar e fazer o cachorro parar de morder, ela é totalmente inadequada, porque isso aí vai minar, vai abalar a autoconfiança desse cachorrinho. Se a gente começa a inviabilizar a mordida, esse cachorro deixa de desenvolver a autoconfiança. E aí ele fica travado numa fase muito precoce do desenvolvimento dele e vai se tornar um adulto extremamente limitado naqueles comportamentos que ele poderia desenvolver a partir da educação sob controle de mordida. Então entenda, grosseiramente aqui o que eu tô te falando a mordida é uma primeira expressão de comportamento relacionado à caça e predação. Só que o comportamento de caça e predação ele é muito mais amplo e mais complexo. Mas se ele ficar travado na fase de mordida, o cachorro não desenvolve nem o comportamento, nem a autoconfiança decorrente do comportamento de caça e predação. Além disso, na fase de filhote, se o cachorro interagir mordendo pessoas o suficiente e cães o suficiente, ele vai chegar em algum momento à brilhante conclusão de que pessoas e cães são confiáveis. E quando ele chega a essa conclusão de que pessoas e cães são confiáveis, o cérebro dele faz uma anotação emocional que diz o seguinte recado pro cachorrinho: as pessoas são confiáveis, então você já constatou isso, já tá na hora de parar de morder as pessoas, amigão. Então, cães que desenvolvem agressividade quando adultos é porque não tiveram, muito provavelmente, uma interação em quantidade
quantidade suficiente com pessoas para aprender sobre as pessoas e desenvolver a confiança na interação social com pessoas e a autoconfiança de não precisar morder pessoas quando ele é adulto. Além disso, ainda tem um outro aspecto. A dor que o cachorro sente quando os dentes estão crescendo e trocando é o mecanismo pelo qual a natureza programou esse cachorro para formar os primeiros vínculos afetivos. Pensa comigo, seu cachorro está com dor de dente, seu cachorro está com uma série de incômodos que ele não consegue suportar devido ao crescimento e à troca dos dentes. Qual o comportamento que ele pode expressar? O que ele poderia te dizer para você finalmente entender que ele está com dor nos dentes? Não tem outro comportamento, não existe outra possibilidade para um filhote a não ser te morder. E aí quando ele te morde, a orientação padrão dos adestradores da dominância e do Alpha Roll e da liderança é que você puna o seu cachorro, que você aplique uma punição no seu cachorro. Cara, como que você vai mostrar pro cachorro que você é uma pessoa confiável, que o cachorro pode se sentir dependente das suas orientações, se quando ele tá com dor, com desconforto e te comunica isso, ele recebe logo uma punição? Ou seja, cada punição aplicada na fase de filhote é um abalo no vínculo afetivo que poderia ser formado. A boa notícia é que dificilmente as pessoas conseguem punir 100% das vezes. Assiste, eu vou deixar aqui nos cards para você entender melhor esse conceito. E esse mecanismo da dor, esse mecanismo da formação primária dos vínculos afetivos é muito interessante, porque o cachorro ele começa a ter umas ideias na cabeça dele. Quando ele sente dor, ele começa a ter uma ideia. Ele pensa assim, emocionalmente falando: bom, eu tô com uma dor aqui e eu preciso avisar para as pessoas que eu tô com dor, porque sozinho eu não consigo resolver o problema. E essa ideia brilhante de comunicar para o ser humano da casa que ele tá com dor dá início ao comportamento de morder. E o comportamento de morder pode ou não ser entendido. E aí o cachorro começa a ter que lidar com a frustração de não saber comunicar de outra forma que ele está com dor e de não ser entendido através daquilo que ele é capaz de explicar. Ou seja, a formação do vínculo afetivo primariamente também está muito relacionada com você ser capaz de orientar o seu cachorro para ele aprender a lidar com a frustração de ter comportamentos limitados nessa primeira fase de vida. E desse comportamento do cachorro de morder para dizer que está com dor, decorrem duas possíveis consequências. Se o comportamento dele for atendido, for bem orientado, esse cachorro começa a ganhar confiança nos tutores. Se o comportamento de morder não for bem atendido e não for bem orientado, exatamente isso que acontece. O cachorro começa a não confiar nas pessoas, começa a não seguir as orientações dessas pessoas, e isso tem consequências sérias para o futuro, e eu posso provar com alguns exemplos práticos. Cada cachorro tem o seu timing para confiar nas pessoas. Então eu vou pegar um exemplo de um Shiba que eu tô treinando hoje. O tutor me pede para eu fazer controle de mordida com esse cachorro. Só que esse cachorro não vem nunca me morder durante as aulas. Por quê? Porque ele está construindo o processo de confiança dele em mim. Então se esse cachorro não toma a iniciativa de me morder porque ele ainda não confia o suficiente em mim, eu preciso respeitar o tempo que esse cachorro leva para começar a confiar nas pessoas o suficiente para começar a brincar de morder comigo e me testar enquanto ser humano confiável. E sim, a gente tem a opção de criar contextos, de favorecer o jogo de cabo de guerra e por aí vai. Mas a questão aqui é, se depender da iniciativa do cachorro para mostrar o comportamento de morder com uma pessoa que ele ainda não conhece muito bem e ainda não confia, esse comportamento não vai ter início. Mas como ele conhece o tutor e já confia no tutor, já testou o suficiente, então é muito comum que ele queira brincar de morder com o tutor. Um outro ponto, já trazendo mais para a questão de cães adultos, que mordem os tutores por agressividade, que mostram um comportamento agressivo direcionado aos tutores. Quando a gente passa o pente fino ali e faz uma avaliação do caso desse cachorro, da história desse cachorro, fica muito claro que o comportamento de morder na fase adulta tem normalmente, em grande parte dos casos, um histórico de falta de orientação adequada quando esse cachorro era filhote. E devido a essa falta de orientação adequada, esse cachorro ainda não confia, mesmo na fase adulta, nos tutores. Só que agora, quando adulto, ele já aprendeu que a agressividade é um comportamento viável para lidar com a própria desconfiança, para lidar com as próprias inseguranças. Outro caso bastante comum é o dos cães que se tornam reativos. Normalmente esses cães reativos já têm sim uma tendência a desenvolver a reatividade, mas essa tendência é potencializada exatamente porque quando filhotes não foram orientados adequadamente a lidar com as coisas que eles sentem dentro deles. Então a questão não é o cachorro se sentir frustrado ou não, isso é impossível de controlar. A questão é como você orienta o comportamento do seu cachorro para que ele lide bem com isso que ele está sentindo, seja frustração, medo, insegurança, qualquer coisa que ele tem que sentir, ele precisa de uma orientação de qual comportamento ele deve mostrar. E normalmente, como os cães reativos já têm uma tendência à reatividade, a dificuldade de lidar com as coisas internas, com os afetos que eles experimentam, tendem a ser potencializadas exatamente pela falta de orientação adequada quando filhote. E aí
aí cresce um adulto cuja capacidade de autocontrole ainda é equivalente à de um filhote. E aí, por fim, um último caso muito emblemático é dos cachorros que não atendem a orientação dos tutores. E aí, quando a gente começa a fazer a avaliação, começa a entender o histórico desse cachorro, fica muito claro que esse cachorro não recebeu no passado, quando filhote, orientações claras que ajudavam ele a lidar com as coisas que ele tinha que lidar, não ajudavam ele a resolver os problemas que ele tinha para resolver. Ou seja, ele comunicava um problema e as orientações que ele recebia não resolviam os problemas que ele tinha. E portanto, se as orientações que ele recebia do ser humano da casa não ajudavam a resolver o problema, por que agora, quando adulto, esse cachorro emocionalmente vai ter a condição de confiar nas orientações que ele recebe, os comandos que passam para ele fazer? Então, com esse vídeo, eu acho que fica muito claro para você o quanto é importante a fase que vai dos 60 dias até aproximadamente 5 meses e meio, que é essa fase caracterizada pelo crescimento, pela troca dos dentes, e que é uma fase super importante para a construção do vínculo afetivo e para que seu cachorro seja um cachorro confiável e autoconfiante também em seguir as suas orientações quando adulto. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, me ajuda aí a chegar nos 10 mil inscritos até o final desse ano. Quem sabe, né, não pinto o meu cabelo de laranja. Independente de cabelo laranja ou cor de rosa, se inscreve aí. Dia 21 de julho, às 19 horas, tem live sobre reatividade. Então é importante que você esteja inscrito com as notificações ativadas para não perder essa live. Um abraço, a gente se vê lá ou no próximo vídeo. Até mais.